Fala rapaziada, fala pra mim, tá satisfeito hoje com a carga de impostos que você paga? Tá satisfeito de trabalhar 5 meses na sua vida só pra ficar pagando imposto? Tá satisfeito com os serviços que são oferecidos pra você, tipo Detran, SUS, escolas públicas, todo esse serviço público, até a própria polícia? Tá satisfeito com tudo isso que o Estado vem te oferecendo? Você confiaria a sua vida, o seu dinheiro, o seu patrimônio, a sua família, a algum político? Você teria coragem de deixar algo que é precioso para você nas mãos de uma pessoa que está hoje no governo, seja quem for, direita, esquerda, não interessa. E outra coisa, tu acha que todo mundo que está lá dentro de Brasília é farinha do mesmo saco? É, cara. Se tu pensa assim como eu tenho uma triste notícia para te falar, tá? Você pode se considerar um anarcocapitalista. Está interessado? Já ouviu falar? Tem alguma opinião formada sobre isso? Deixa nos comentários aí. E aproveitando, é um vídeo novo aqui no canal, o primeiro vídeo. Pretendo fazer mais. É uma coisa que eu vou fazer por hobby, mas deixa aí tua opinião. Vamos fazer disso aqui um debate. Eu preciso ouvir vocês, quero ouvir vocês. E esse canal aqui vai ser um canal colaborativo, tá bom? Antes de mais nada, eu quero deixar claro que esse vídeo aqui não tem o intuito de definir o que é o movimento libertário, o que é o movimento anarcocapitalista. Eu sei que existem algumas subvertentes nesse movimento e eu não quero causar nenhum tipo de desentendimento, tá? É só a minha pequena contribuição sobre o que eu acho, o que eu penso a respeito, alguns detalhes que eu venho percebendo. E, mais uma vez, eu quero muito contar com o debate de vocês, o comentário, o que vocês pensam a respeito, tá bom? Eu não vou entrar nas miúcias do que começou, né, dos fundamentos do movimento libertário, mas basicamente ele começa lá no século XVII, né, com alguns pensamentos de Adam Smith, né, que falava muito sobre leis naturais. Ele acreditava que nós nascemos pautados sobre leis que são intangíveis, né, sendo vida, liberdade e propriedade. Né? Então, basicamente, até pode-se dizer que os libertários eles defendem muito esses três pilares, né? Vamos chamar assim. E eles fazem isso determinados em três também fundamentos que meio que se desdobram, né? Meio que são desdobramentos disso aí, que é a autopropriedade, né? Onde você é dono de si, né? Ninguém tem o direito de mandar no seu bem mais precioso que é a sua existência, né? A sua individualidade. Ninguém pode controlar isso de maneira coercitiva, é, podendo sim, desde que seja uma coisa concebida, né? A gente não tem direito de intervir no livre-arbítrio de qualquer pessoa, a menos que essa pessoa permita por livre e espontânea vontade, né? Outra coisa também é o direito à propriedade privada, né? Que é tudo que você conquista através do seu esforço, do seu trabalho, de qualquer forma, ele é totalmente seu, desde que isso não agrida à existência de outra pessoa. E isso nos leva ao terceiro ponto, que é o princípio da não agressão, né? E aí quando eu falo de agressão, não necessariamente agressão física ou agressão psicológica, mas qualquer coisa que ameace a sua existência como indivíduo, né? Então, seja escravizar, matar, agredir, incitar a violência desde que essa violência se concretize, né? Então a gente tem alguns princípios aí que tem que ser respeitados. E nisso a gente consegue ver a discordância, não chega a ser bem uma discordância, né? Mas é uma coisa que diverge um pouco do juspositivismo, né? Por isso que a gente chama de justnaturalismo. Essas leis naturais, das quais eu me referi no início, elas meio que são princípios bem mais enxutos aí do que a gente tem hoje, que é o juspositivismo, que é esse calhamaço de leis que são geradas por pessoas burocratas e falam sobre um monte de coisa que agride, que vão de encontro a interesses das outras pessoas. Então, assim, é bem diferente nesse sentido, né? É uma coisa bem mais enxuta. E como que isso funcionaria na sociedade, né? De fato, é onde a gente tem você é de direita ou de esquerda? Cara, não tem como definir uma pessoa que é libertária. Por questão de da gente ser um pouco pro lado do menos Estado, né? Vamos dizer assim, como a gente não quer o Estado, a gente não acredita
no poder centralizado, né? Isso tem que deixar bem claro, porque muitas pessoas, por conta do termo anarcocapitalista, acham que a gente quer a ausência de qualquer tipo de controle, de poder, e não é assim, né? A gente não pode ter esse vácuo no poder, porque isso é paradoxal. Em algum momento alguém vai se apropriar disso. Mas basicamente a gente acredita que o poder ele tem que ser o mais descentralizado possível e com maior representatividade individual das pessoas, né? Tem algumas pessoas até são simpatizantes do que a gente chama de democracia líquida, né? Mas isso é um outro assunto, um outro vídeo a gente pode falar sobre isso. Mas basicamente a gente diverge muito da maioria nesse sentido. Por quê? Né? Porque quando as pessoas colocam a gente como direita, né? E aí você vê um libertário mesmo que preza pela liberdade individual, ele não consegue ser contra pautas como casamento homossexual, como liberação de drogas, né? Porque hoje o libertário ele entende que o erro do combate às drogas, dois erros, né? É, por exemplo, o monopólio da venda pelo tráfico. Isso é extremamente prejudicial e é o que favorece esse mercado de drogas que a gente tem hoje. Então, muitas pautas que são adeptas da direita, os libertários divergem, né, no sentido pragmático da coisa. E quando a gente fala que o libertário é de esquerda, a gente também pode estar pecando em sentidos no lado mais mercantil da coisa, né? Porque a gente acredita no livre mercado, na ausência de interseção estatal para controle, por exemplo, data de validade. Data de validade é um absurdo, né? Porque ela impede as pessoas de comerciar alimentos de maneira mais barata. Salário mínimo é um absurdo, porque impede as pessoas que não têm direito ao acesso, né, ao emprego formal de conseguir se recolocar, porque muitas vezes o trabalho que ela pode exercer não vai gerar aquele valor do salário mínimo e simplesmente ela não vai ser contratada. E para a gente libertário, pouco dinheiro é melhor do que nenhum dinheiro. Então, assim, tem muitas coisas que a gente diverge da direita e diverge da esquerda. Então, eu acho que alocar o libertário em um desses espectros é um erro, né? Então, basicamente falando, a gente é pelo livre mercado e pela totalidade das liberdades individuais, desde que não agrida outras pessoas. Para outros assuntos, a gente tem críticas, né, tanto da direita quanto da esquerda também, né, que é onde a gente é atacado pelos dois flancos, a respeito de, por exemplo, monopólios. Né? Livre mercado criaria monopólios, a ausência de regulação estatal iria permitir, né, que surgissem monopólios e, cara, assim, para a gente o mercado ele se autorregula, né? Então, desde que uma coisa deixe de ser benéfica, e isso inclui as possíveis empresas dentro de monopólios, né, que se formem, em algum momento vai ser desfavorável para essas empresas fazer parte de um monopólio. Então, o mercado ele se autorregula, né? Algumas outras pessoas atacam no flanco do meio ambiente. Quem protegeria o meio ambiente? Né? Se a gente entrar nessa discussão que é muito complexa e muito ampla, não existe uma solução só, né? Mas uma coisa que a gente tem que levar em conta é que libertários nem acreditam em fronteiras, né? Que o pessoal tanto fala aí de soberania territorial, soberania nacional, enfim, isso é bobeira, cara, isso é bobeira. Se uma pessoa tem o interesse de preservar o meio ambiente, ela vai fazer, desde que ela seja proprietária daquele local, daquela propriedade, né? E se não for, cara, ela vai explorar da melhor maneira, desde que não agrida outra pessoa. Então, isso é um assunto que tem que ser muito discutido, mas basicamente não existe solução perfeita, né? É muito bom a gente deixar isso claro também, né? Que o libertarianismo ele não prega um mundo perfeito, né? Existem problemas em todos os tipos de soluções que a gente vai conseguir. Mas o importante é a diminuição da coerção, né, sobre os indivíduos. Isso favorece, isso incentiva, né, o avanço, o debate de ideias de maneira saudável, a ausência de debates puramente ideológicos. Né, as pessoas têm a liberdade de pensar por si próprios, né, de não são cooptados por esses pensamentos ideológicos. Então isso favorece muito no sentido da gente alcançar soluções que hoje a gente não consegue nem definir quais são. Um exercício prático para a gente entender como funcionaria uma sociedade libertária, né? E assim, é um exemplo muito, muito, muito de maquete, né? Uma coisa, vamos pensar como se fosse um condomínio, né? Onde a gente tem todos os serviços fornecidos de maneira privada,
né? A gente tem a segurança privada, a gente tem monitoramento privado, a gente tem estacionamento privado, a gente tem eletricidade, água, tudo privatizado, e a gente consegue ter acesso a esses serviços de maneira acessível dentro do que a gente pode pagar, né? Existem diversos níveis de condomínios e a gente também pode, para casos como saúde, educação, enfim, todas essas coisas, até estradas, né? Ter pequenos exemplos aí de clínicas com preços populares, né? Ou hospitais que oferecem, né, serviços mais acessíveis, né? Que hoje, o que encarece tanto a saúde? É a quantidade de regulações, né? O monopólio ele pertence a algumas empresas que são parceiras do governo, né? Isso é muito prejudicial. Além disso, o número, como eu falei, o número de regulações é absurdo, você não consegue abrir uma clínica hoje, né? E as pessoas não são idiotas, elas não precisam de alvarás, elas não precisam de nada disso para escolher um bom serviço para elas. Então, isso prejudica muito, né? Na parte de educação, a gente tem um ensino público que não serve para nada e a gente paga por isso, né? E para o governo está muito bom, desde que o dinheiro entre. Então, para evitar isso, a gente poderia, por exemplo, contar, né, já que a gente tem o Estado aí, a gente poderia contar com pessoas recebendo voucher para poder colocar as crianças, os filhos delas, aonde elas quiserem, né? Porque hoje a gente paga para o Estado um valor proporcional. Você pode dar um Google aí para ver quanto que a gente gasta por ano com educação para cada criança que está matriculada no ensino público. A gente paga um proporcional a uma escola boa. Então a gente poderia colocar essa criança numa escola boa que a gente quisesse, próxima à nossa residência, enfim, a gente faria a nossa escolha individual. Então é possível, tá? É difícil, não seria um mundo perfeito, seria uma transição que eu particularmente acredito que para mais de 50 anos, para essa transição ocorrer de maneira tranquila, eu provavelmente não vou ver isso, provavelmente nem meu filho vai ver, mas é possível, tá? Eu acho que se você hoje também acredita que a solução está na liberdade individual, sinto te informar, a gente não vai viver um ancapistão, né, que é o que a gente chama, mas a gente pode optar sempre por votar em políticos que querem reduzir o Estado, que querem acabar com impostos, reduzir o número de leis, fiscalizar o poder público. Eu acho que esse tem que ser o objetivo, tem que ser o perfil de político que a gente tem que procurar, né, para que a gente possa enxugar o Estado, porque hoje o Estado brasileiro é uma coisa absurda, né? A gente não consegue respirar sem ter o Estado nas nossas costas aqui. Então, desde a pessoa do rico empresário até o cara que quer abrir um bar dentro da favela, ele tem que lidar com isso, tem que lidar com o Estado nas costas dele, massacrando de imposto e sem oferecer nenhum serviço que preste, né? Você vê hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, o que acontece, a gente perdeu, cara, a gente perdeu o território pro tráfico, né? Hoje o Rio de Janeiro é um narco-estado. A gente tem aí a força policial, ela não consegue retomar territórios que foram cooptados por essas milícias, esses poderes paralelos. Em contrapartida, a gente tem o tráfico se instalando até em níveis hierárquicos altos do governo, né? Juízes, advogados, desembargadores, etc. E, cara, a gente se vê cada dia mais atolado em impostos, em tarifas, em coisas que a gente tem que pagar, burocracia para gerar alguma coisa de produtivo para a sociedade, né? Então, basicamente, a gente é punido por ser produtivo. Está se tornando muito mais vantajoso hoje, do jeito que o Estado está, ser vagabundo, cara, porque é a única forma de você conseguir alguma coisa com o mínimo de esforço, né? Então isso é muito triste. É por isso que eu deixo para vocês essa reflexão, né, do que pode ser um pensamento libertário. Mais uma vez, ele não se torna utópico pelo fato da gente não conseguir hoje ver de maneira tangível ele acontecendo, mas a gente pode ir fazer um esforço sempre para que a gente consiga reduzir o tamanho do Estado. Isso que é importante. A gente tem que ser muito pragmático nesse ponto, porque se a gente ficar só olhando para a linha do horizonte, a gente não consegue ver o que está aqui perto. Então, hoje, a gente tem um cenário crítico, onde a gente está caminhando para as eleições de 2026, né? A gente está em 2025, a gente está indo para 2026 e vai ter eleição para presidência, para senador, para governo do estado. Então, assim, é uma oportunidade
pô, enorme da gente conseguir colocar pessoas que querem a redução do Estado, que querem a redução da carga tributária que a gente tem hoje, né, que possam falar. Eu não acredito que vai acontecer, mas pode surgir um outsider falando até em nova constituinte, que seria o sonho para a gente, né? Pô, uma nova constituição extremamente necessária no Brasil. Então, isso vai garantir para a gente um capistão? Claro que não, mas a gente pode começar a pensar num estado menor, num estado que não fica te sufocando, que deixa o pobre trabalhar, que deixa o empresário gerar emprego, gerar riqueza para o país. E, cara, assim, uma coisa que eu acredito muito é no brasileiro. Eu acredito demais, cara, porque a gente hoje consegue sobreviver, né, num país onde a gente tem tanta corrupção, tanta tristeza, tanta miséria vindo do poder público. Imagino que a gente não faria se a gente não tivesse o Estado nas nossas costas, né, cara? Então, eu acredito demais nessa terra aqui. Sei que a gente consegue dar certo, que a gente consegue prosperar, mas a gente precisa mudar a nossa mentalidade. E eu acredito hoje, com esse vídeo, talvez eu consiga mudar o pensamento de uma ou duas pessoas, assim como mudaram a minha no passado, né? De que tem solução, cara. Tem pessoas que pensam igual você não está sozinho. Toda essa inconformidade que você tem, não tenta encaixar ela em rótulos, direita, esquerda, isso, aquilo. Cara, não tenta. Não tenta porque a gente pensa diferente disso tudo. Eu acho que não cabe mais, não tem mais espaço para esse debate pobre, né? De ou você é Lula ou você é Bolsonaro. Se você não é nenhum dos dois, você é Ciro ou você é Centrão. Não, cara, você não é nada, você é você, entendeu? É esquerda ou direita. Cara, eu ando com as duas pernas, entendeu? Então não tem esse negócio para mim. Eu sou libertário, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou libertário, porque eu prezo pela liberdade individual minha, dos meus filhos, da minha esposa, de todas as pessoas que eu quero bem e das pessoas que eu quero mal também, porque elas têm o direito de ter a maior propriedade que elas têm, que é a vida, né? A gente tem que respeitar o direito das outras pessoas de viver, de falar besteira. Eu posso estar falando um monte de besteira aqui nesse vídeo, mas, cara, viva a liberdade de expressão, entendeu? As pessoas que vão comentar nesse vídeo podem falar um monte de besteira. Viva a liberdade de expressão por isso. Então é direito nosso se expressar, é direito nosso pensar, ter ideias, discordar. Discordar é extremamente sadio. Cara, eu consigo ver um monte de coisa bacana no comunismo, consigo ver um monte de coisa bacana no conservadorismo, né? Eu tenho valores aqui em casa extremamente conservadores, porém eu vivo uma vida extremamente progressista hoje. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou surtar? Não, cara, eu tenho que me adaptar, né? Eu tenho que me adaptar ao ambiente. Então, a polaridade ela só serve para quem está no poder, cara. Para gente, vale muito mais o debate. O debate ele tem que ser fluido. Você tem que saber ouvir pessoas que discordam de você, que pensam diferente e saber aproveitar o melhor disso. Bacana? Essa é a vantagem do libertarianismo. A gente está muito acima dessas discussões polarizadas. A gente consegue transitar em cima disso sem se estressar e tendo argumentos para combater tudo isso. Então, basicamente é isso, galera. O que vocês acharam? Acharam que eu falei besteira? Acharam que eu falei coisas que fazem sentido para você? Se identificou com o pensamento? Você também está muito puto com todo esse serviço público que não presta, serviço estatal inútil? Não tem mais confiança em nenhum político? Acha que ano que vem vai ser escolher entre o mal e o pior? Comenta aí, vamos bater papo. Se vocês puderem dar o like aí, cara, vai me dar muita força para continuar. Eu faço isso daqui como um hobby, vou passar a fazer, na verdade, isso daqui como um hobby, porque eu gosto de me expressar, eu gosto de falar. E, cara, eu não gosto de me sentir sozinho. Eu gosto de ter uma comunidade, eu quero criar uma comunidade, interagir mais com vocês. Deixem dicas aí, se a gente, sei lá, cria um servidor no Discord, ou comenta, se a gente conversa só por aqui pelos comentários. Eu vou deixar meu Twitter, vou deixar minhas redes aqui que eu posso deixar para vocês. E aí a gente vai batendo papo, tá bom? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Mais uma vez, deixa o like aí, compartilha. E forte abraço.